Com a possibilidade de aplicação de uma nova versão da Lei do Puxadinho, tão polêmica no governo municipal anterior, a sociedade civil se manifesta e aciona o Ministério Público. Associações de bairros se preocupam com a medida que pode legalizar obras irregulares. O retorno da discussão acerca da Lei do Puxadinho aconteceu em sessão do COMUR, o Conselho Municipal de Urbanismo, no começo de junho. E já revoltou a sociedade civil organizada, que se manifestou contrária. Ninguém chega e fala, eu vou levantar uma casa aqui, beleza, e já vai levantando uma casa. Existem vários processos que você tem que passar por isso e a maioria faz. Então, por que a gente vai dar uma chancela para uma pessoa que não seguiu isso, tenha reconhecido, né, o seu erro e que isso passe, né, beleza, batido e toque adiante o seu projeto. A manifestação no Ministério Público incluiu associações de bairros como Jardim Recreio, Jardim Canadá, City Ribeirão e Ribeirânia. Os participantes alegam não terem concordado com a minuta do projeto de lei complementar de regularização das construções que são irregulares. A gente resolveu formalizar essa questão junto ao Ministério Público, uma vez que quando a gente participou das audiências públicas, praticamente nós não fomos ouvidos, né? Entre outras propostas, a nova Lei do Puxadinho prevê a legalização dos imóveis com o pagamento de multa. O presidente do COMUR esteve na reunião em que tudo foi exposto na justificativa da necessidade da lei. Estabelecendo critérios sobre o que pode ser regularizado e quais são as sanções para essa regularização. No caso, dependendo do caso, aplica-se multas, tem que ser feito um projeto, tem que ser feita uma tramitação então não quer dizer que tudo aquilo que existe aí poderá ser regularizado. No entendimento das associações representantes, a aplicação da lei está equivocada. Ela não beneficia a parcela da população de baixa renda que ocasionalmente precisou estender parte de sua propriedade. Ela vem então para legalizar o que está irregular. No Jardim Recreio, uma obra está embargada desde 2014 por não se adequar às características residenciais do bairro, estar em área de preservação permanente e não ter feito um estudo de impacto da vizinhança por parte da incorporadora. Ao receio de que a obra, apesar de irregular, poderia se adaptar com a aplicação da lei. Já haviam questionado todas essas coisas, né, a respeito de quem era beneficiado, como que ia ser feito, se essa lei deveria ser atribuída somente a essas pessoas de baixa renda, né, e não aos grandes empresários e empreiteiros que fizeram essas obras irregulares. E a gente não foi ouvido, né? Isso simplesmente passou da maneira como a prefeitura quis passar. Esse apelido que foi dado à lei, ele está até errado, né? Porque ele realmente não beneficia essas pessoas de baixa renda. Beneficia grandes empresários, grandes empresas, grandes construtoras. Talvez o foco central seja esse. Para a advogada, os efeitos da aplicação da lei são preocupantes a partir da falta de fiscalização da administração municipal. Admito esse tipo de construção irregular, eu abro precedentes por questão do princípio constitucional da isonomia, de que todos são iguais perante a lei. Então, por que eu também, já que eu não me enquadro nessa lei, eu não posso requerer à prefeitura, via administrativa, ou até me socorrer da justiça via judicial, em situação análoga? Apesar da polêmica, o Conselho de Urbanismo se mantém favorável. O ideal é sempre a gente ter uma legislação adequada e que possa ser facilmente cumprida e que todo cidadão se preocupe em cumprir a lei primeiro, né? Para não precisar ter esse tipo de regularização. Mas, no caso aqui, o que está se correndo é atrás daquilo que estava no passado, né? Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão não se pronunciou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? Pois é, Pulse, essa situação ainda vai gerar muita polêmica, né? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Eduardo Silveira, que é advogado. Doutor, em primeiro lugar, é simbolicamente importante que as associações de moradores provoquem o Ministério Público contra um projeto polêmico que mexe, de certa forma, com o urbanismo de Ribeirão Preto. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, telespectadores. Olha, na verdade, tanto a Constituição Federal como a Constituição Estadual, como o Estatuto das Cidades, obriga e exige, né, que esse tipo de legislação que trata de ocupação de solo, de plano diretor,
tenha obrigatoriamente a participação da comunidade. Um dos motivos pelos quais o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu, depois declarou inconstitucional o projeto de lei anterior, um dos motivos foi esse, que não houve a participação prévia da comunidade nos debates, nas audiências públicas. Então, na verdade, não é só fundamental, é uma obrigação legal agora, né, Rafael? Insistir nesse projeto é, no mínimo, um desgaste desnecessário, doutor? Olha, o novo projeto, a princípio, é uma cópia do anterior. E já há um precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo que declarou inconstitucional. A mesma coisa aconteceu em Campinas também, né? Pela falta, por exemplo, de planejamento, né, de estudos técnicos, né, de inclusão dessa questão no plano diretor, né? Então, eu acho arriscado, né, o município repetir uma lei que já foi declarada inconstitucional pelo tribunal, pelo mesmo conteúdo, né, e sem procurar suprir as falhas que o tribunal apontou antes, como a falta de participação da comunidade e a ausência de planejamento de estudos técnicos prévios. O que mais preocupa em Ribeirão Preto é a execução e a fiscalização das leis. A regularização do que nasceu irregular pode abrir, de certa forma, precedentes perigosos? Essa lei, a princípio, né, ela me parece um pouco dissociada do sistema geral de ocupação do solo, né? É uma coisa um pouco casuística, individualizada. Quais são os imóveis que precisam ser regularizados? Quantos imóveis têm que ser regularizados, né? Parece a lei, da maneira como ela está feita, ela fere um pouco toda essa questão de ocupação de solo, essa questão de obrigação do plano diretor, né? E parece uma solução bastante casuística, assim, meio dissociada mesmo do sistema geral, que precisa ter uma legislação de ocupação de solo, né? Doutor Eduardo Silveira, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado. Mais uma vez aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Obrigado, até já.